Primeiramente, quero agradecer o convite do professor Rainer, né, de estar aqui participando desse ciclo de debates. Parabenizar também essa iniciativa de fazer esse ciclo de debates. Parabenizar também o objeto de estudo do professor Rainer, né, que tem esse viés para a canção ao qual a gente se identifica. Dos palestrantes, eu conheço o professor Rafael Sadia, a professora Márcia Teté da UEL, né, são companheiros também do nosso campo de pesquisa, pode ser chamado genericamente de educação histórica ou também didática da história, e agradecer a presença de vocês que vieram aqui nesse sábado, né, encerrar esse ciclo de debates. Também fico contente por fazer parte da rede federal, né, de educação profissional tecnológica e estar estreitando esse laço com o Instituto Federal de Goiás. A gente veio lá do sul, né, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, e o nosso campus é o Florianópolis Continente. Lá tem o campus Florianópolis, que fica na ilha, e o nosso que fica no campus Continente. Bem, gente, eu acho que o objetivo dessa fala aqui é partilhar parte dos resultados da tese de doutorado, né, que eu desenvolvi no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da professora doutora Maria Auxiliadora Schmidt, conhecida mais carinhosamente pelos amigos como a Dolinha, né, que é uma das principais representantes aqui no Brasil desse campo de pesquisa que é a educação histórica, que também tem conexões internacionais, assim, principalmente também Inglaterra, a partir dos trabalhos do Sr. Peter Lee, e também Portugal, com a professora Isabel Baca, e outros lugares também, várias comunidades científicas espalhadas aí pelo mundo, e esse campo que vem crescendo bastante e realizando os seus eventos, tais como Jornadas Internacionais de Educação Histórica, que é realizado entre o Brasil e Portugal, e o HearNet também, que é do grupo dos ingleses, e recentemente também teve um evento no Brasil e em Curitiba. Então a minha ideia é o seguinte: a gente está acostumado a participar desses eventos aí, Ambu, em pé, e a gente geralmente quando vai apresentar o trabalho tem 10, 15 minutos e a gente faz naquela correria desatada para tentar dar conta, né? Então hoje eu vou ter um pouquinho mais de tempo, mas a minha ideia é não me estender muito, é apresentar, claro, parte desses resultados para vocês e deixar mais abrir para o debate, para a gente poder trocar ideias e tentar responder algumas perguntas de vocês e a gente estabelecer um diálogo aí produtivo. Então, eu refiz ali o tema, né, que o título da tese ficou Jovens Alunos e Aprendizagem Histórica, Perspectivas a partir da Canção, e agora eu desenvolvi um pouquinho melhor. Eu coloquei aí Canção Popular, Jovens Alunos e Educação Histórica, Perspectivas Metodológicas de Ensino, Princípios Epistemológicos de Aprendizagem. Esse tema, eu procurei circunscrever esse tema numa tripla perspectiva, que na verdade vai se sintetizar numa quarta perspectiva, uma quarta referência. Primeiro, a perspectiva da educação histórica. O que é educação histórica? Eu procurei desenvolver um conceito na tese e eu defino da seguinte maneira: educação histórica é um campo de pesquisa, é o campo que tem como objeto privilegiado a investigação da consciência histórica dos sujeitos e da cultura histórica dos artefatos históricos em situações de ensino e aprendizagem histórica. Portanto, a educação histórica é o campo de pesquisa da consciência histórica. Uma segunda perspectiva, que ela é inaugurada pela professora Baca e vamos dizer assim, articulada com a concepção da professora Schmidt, é essa noção de cognição histórica situada. Como é que eu tentei definir cognição histórica situada? Cognição histórica situada é a aprendizagem histórica situada ou circunscrita nos fundamentos epistemológicos da ciência da história, na natureza específica da ciência da história.
e, concomitantemente, situada nas situações concretas específicas onde se dão os processos de ensino-aprendizagem histórica. Resumindo, cognição histórica situada é a aprendizagem histórica situada na ciência da história e nas situações de ensino e aprendizagem histórica. Se educação histórica é o campo, eu acho que a cognição histórica situada é a experiência concreta de ensino e aprendizagem que se dá na sala de aula. E por fim, a didática da história. A partir do Hissing, eu conceituo como uma disciplina científica relativamente autônoma em relação à ciência da história, que investiga os processos de ensino e aprendizagem histórica. O Hissing sintetiza chamando, é a ciência da aprendizagem histórica. E aqui no caso, dentro da sala de aula, dentro da escolaridade e também fora da sala de aula. A didática da história se debruça sobre os processos de aprendizagem histórica dentro e fora da sala de aula da escola. Então, educação histórica o campo, cognição histórica situada à experiência e a didática da história à disciplina. Acho interessante, ontem conversando com o professor Rainer, né, que propôs essa discussão para o professor Rafael, e ele esteve aqui e desenvolveu também esse diálogo, né, essa distinção e essa aproximação entre a educação histórica, o campo, e a didática da história, a disciplina, a ciência da aprendizagem histórica. E aí, para fechar essa tripla perspectiva, tentar circunscrever na matriz disciplinar da ciência da história do Hissing. Como é que a gente pode definir essa matriz, né? Ela é um percurso que a princípio ele parece circular, porque ele aparece como uma circunferência, mas o próprio Hissing está dizendo que ele não é circular, ele é espiralar, é uma espiral, que sai da vida prática, vai para, vamos dizer assim, ultrapassa aquela linha pontilhada, né? Graficamente falando, para adentrar no campo especializado da ciência da história, para depois voltar para a vida prática, através de 5 fundamentos, saindo da vida prática, os interesses e as carências de orientação. Aí adentra na ciência especializada da história, as ideias ou as perspectivas teóricas. Vai para os métodos, ou o método da pesquisa histórica. Vai para as formas de apresentação e de exposição do conhecimento histórico, que nós podemos dizer que a principal é a historiografia, a história escrita, o produto final do trabalho do historiador. E essa historiografia, esse conhecimento histórico e historiográfico volta para a vida prática nas funções, ou seja, para refletir as funções, efeitos e aplicações do conhecimento histórico na vida prática como um fator de orientação temporal, de orientação humana no tempo. O campo, a educação histórica, a experiência concreta na sala de aula, a cognição histórica situada, a disciplina didática da história, e tudo isso circunscrito na matriz disciplinar da consciência histórica, da ciência da história. O percurso espiralar de como que se dá o processo de constituição histórica de sentido. Ou seja, como que se dá o processo de produção do conhecimento especificamente histórico, do conhecimento histórico científico. Muito bem. Feita essa situação, né, no campo, na experiência e na disciplina e na matriz, eu apresento o objeto da tese. O objeto da tese foi investigar as protonarrativas escritas por jovens alunos brasileiros e portugueses, a partir das primeiras leituras e escutas de uma fonte canção, advinda dos seus gostos musicais. Canção advinda dos gostos musicais, mas mediada por critérios de seleção e por uma pergunta histórica formulada pelo professor. E na subjacente, constituição da consciência histórica originária e da identidade histórica primeira de jovens alunos. Resumindo, eu queria investigar
quais são os primeiros significados, aquela primeira leitura, quais os primeiros significados que os alunos expressam mediante uma proto-narrativa. O que é uma proto-narrativa? É uma ideia prévia, uma ideia tácita, um conhecimento prévio. Os primeiros significados que um jovem atribui a uma canção. Mas que canção? Uma canção que veio do gosto musical deles. Mas essa seleção dessa canção ela é mediada por critérios de seleção e por uma pergunta histórica formulada pelo professor pesquisador. Que aí na frente, nos instrumentos de investigação, a gente vai entender um pouco melhor. E essa proto-narrativa, essa primeira interpretação do contato do aluno com o objeto canção, ela vem da consciência histórica originária, ou da identidade histórica primeiro. O que é essa consciência histórica originária? É a consciência histórica que todo mundo tem, que advém da vida prática cotidiana. Porque todos têm consciência histórica. Todo mundo tem consciência da historicidade da sua própria história de vida. Mas nem todos têm uma consciência histórica a partir da ciência da história, do conhecimento das sociedades coletivas humanas no tempo e também dos fundamentos da ciência da história. Todo mundo, mal ou bem, se orienta no tempo, mas nem todos se orientam a partir da perspectiva da ciência da história. Então é dessa proto-narrativa, é dessa primeira interpretação, dessa consciência histórica originária, dessa identidade histórica primeira que eu me detenho como objeto do trabalho. Bom, os sujeitos da investigação foram jovens alunos portugueses e brasileiros do segundo ano do ensino médio. Eu escolhi esse recorte por achar que o aluno do ensino médio não está nem no primeiro ano, quando ele está chegando, ainda com saudade do ensino fundamental, e nem está no terceirão já pensando em vestibular ou no seu futuro profissional. Ele está no caminho do meio, no meio do caminho. Então a justificativa por que o segundo ano. De escolas públicas, né, uma opção política pela escola pública, das cidades de Vila Nova de Famalicão, em Portugal, que fica entre Porto e Braga, na parte norte de Portugal, e Florianópolis, no Brasil, no caso, lá a cidade onde eu moro. E aí eu escolhi não meus alunos do meu campus, porque lá é ensino técnico subsequente, mas sim o técnico integrado. Então eu pesquisei alunos do campus Florianópolis, Mauro Ramos. Esse estudo principal foi operacionalizado nos meses de janeiro e março de 2012 e teve uma amostra flutuante em torno de 49, 50 alunos, porque foram vários instrumentos e esse público variou. Então, para fazer esse trabalho, eu parti de algumas hipóteses que emergiram da minha reflexão teórica. Hipóteses que foram justificadas teoricamente nos capítulos teóricos e hipóteses que tentaram ser corroboradas e afinadas pela pesquisa empírica. Então é claro que aqui eu tinha uma hipótese, depois que eu fiz a pesquisa eu fui ali e dei uma afinada nela, né? Porque eu já vi alguns textos que o pesquisador no fundo faz de tudo para que a sua hipótese seja corroborada. Então vamos a ela, depois a gente vai voltar, então eu vou apresentar como hipóteses de origem, mas é uma hipótese também em ponto de chegada. A primeira hipótese é o seguinte: a canção popular, e aí eu falo da canção popular especificamente fonográfica, ela é um produto e processo da indústria fonográfica cultural. Essa canção popular, ela tendencialmente, a gente nunca pode afirmar, né, uma hipótese, tendencialmente, ela faz parte da vida prática cotidiana dos jovens alunos. Isso é um conhecimento, pode até parecer, isso é óbvio, a música faz parte da vida prática. Mas se eu perguntasse, a poesia faz parte da vida prática cotidiana dos jovens? Então, parece óbvio, mas não é. Mas a pesquisa, a minha hipótese, a pesquisa corroborou. A música faz parte da vida prática cotidiana dos jovens alunos. Segundo, a música já se faz presente na vida prática escolar. Ela está presente na vida prática escolar, nos livros didáticos, com os professores, nas avaliações. Ela está presente na vida prática escolar.
E essa música, ela é um dos principais elementos, um dos elementos mais significativos na constituição das múltiplas identidades juvenis. Essa música, ela forma a identidade do aluno. Nessas múltiplas culturas juvenis e das identidades juvenis individuais. A gente não pode falar de uma cultura juvenil. São múltiplas culturas juvenis. Mas essa cultura do grupo acaba formatando a cultura juvenil do indivíduo, que se agrega a um determinado grupo, a uma determinada cultura juvenil e não outra. Segunda hipótese, a canção popular apropriada como fonte histórica pode ser significativa nos processos de ensino e aprendizagem histórica e na subjacente constituição, formação e progressão da consciência histórica de jovens alunos. A música pode ser usada na aula de história e ela pode ser significativa no processo de formação da consciência histórica. Gostaria de distinguir ali essa noção de constituição, formação e progressão. Na nossa concepção, a constituição da consciência histórica se faz na vida prática. A formação se dá na formação histórica escolarizada, no nosso caso. E a progressão dessa consciência histórica se dá quando o sujeito consegue aplicar os conhecimentos históricos adquiridos em situações da sua vida prática, principalmente para se orientar. Resumindo, constituição é na vida prática, formação é na escola, e progressão é quando ele consegue aplicar o que ele aprendeu na escola na orientação temporal da sua vida prática ou em situações de orientação. Terceira hipótese. A fonte canção selecionada para o trabalho em sala de aula, que depois eu vou chamar de canção de trabalho, pode emergir, ou seja, não precisa só ser uma música escolhida pelo professor, a partir do que ele domina, do que ele gosta, o que não deixa de ser válido. Eu estou dizendo que também que ela pode emergir do gosto musical dos alunos, desde que o professor estabeleça critérios de seleção, e desde que o professor tenha em mente uma pergunta histórica que ele pretenda orientar a responder, e das competências, dimensões e temporalidades da consciência histórica que ele ambicione mobilizar na situação de aprendizagem. Mais à frente, quando a gente for construindo esse conceito fulcral, central, que é o conceito de consciência histórica, a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor, desmembrar um pouquinho melhor o que são essas competências, dimensões e temporalidades da consciência histórica, que é o conceito central da educação histórica e da teoria de Orgenstein. Quarta hipótese. A escritura de proto-narrativas da canção, a partir desses primeiros significados de uma canção de trabalho, em resposta a uma pergunta formulada pelo professor na perspectiva da ciência da história, pode, não quer dizer que vai, mas pode, tendencialmente pode mobilizar as competências, dimensões e temporalidades da consciência histórica originária, aquela consciência histórica primeira, e pode configurar um ponto de partida bastante interessante, relevante e significativo para a formação escolarizada e para a progressão da consciência e da identidade histórica de jovens alunos. Veja que aqui estão as hipóteses, eu estou dizendo que depois eu vou justificar essas hipóteses, essas categorias que estão emergindo no quadro teórico. Mas posso adiantar que as competências da consciência histórica é a experiência, a interpretação e a orientação. As dimensões da consciência histórica ou da cultura histórica é a dimensão cognitiva, estética e política. E as temporalidades da consciência histórica é o passado, o presente e o futuro. Muito bem. A partir dessas hipóteses que emergem da teoria, são justificadas pela teoria e corroboradas pela pesquisa, que pretendem ser corroboradas pela pesquisa empírica, eu parti das seguintes perguntas de investigação. Toda ciência parte de uma pergunta. E a história é uma resposta a uma pergunta. Que ideias de passado, presente e futuro são narrativizadas por escrito por jovens alunos do ensino médio a partir das leituras e escutas de uma fonte canção advinda dos seus gostos musicais? Que ideias de passado, presente e futuro
eles narram ao ler uma canção, uma fonte canção que tematiza a história. Segunda questão de investigação. A fonte canção mobiliza as temporalidades, competências da consciência histórica de jovens alunos? Ela põe em movimento, ela dinamiza essa consciência histórica? Que conteúdos experienciais são rememorados? Que experiências do passado são rememoradas a partir da leitura e escuta dessa canção? Que significados históricos são atribuídos? Que interpretações do presente são atribuídos? Que sentidos históricos são constituídos? Que orientações de futuro são constituídos a partir dessas primeiras significações da canção? E por fim, a fonte canção mobiliza as dimensões cognitiva, estética e política da consciência histórica de jovens alunos? E a pergunta geral, a canção mobiliza a consciência histórica de jovens alunos do ensino médio? Bom, a partir dessas hipóteses e dessas perguntas históricas, a gente vai entender um pouquinho melhor agora os instrumentos de investigação. O primeiro instrumento de investigação eu chamo de narrativas de vida. Essa narrativa de vida é uma experiência que eu venho como professor, basicamente do ensino médio, uma longa experiência de ensino médio privado em escolas particulares, com uma pouca experiência no ensino superior, no curso de licenciatura de História, mas eu sou, e afirmo que eu sou predominantemente um professor do ensino médio. E eu tinha como hábito, sempre no começo do ano, fazer esse chamado projeto Narrativas de Vida, de uma forma intuitiva, para começar o ano com uma nova turma, no novo semestre. Eu chegava, me apresentava, essa narrativa de vida tinha 3 objetivos. Me apresentar para a turma, possibilitar que no segundo momento a turma se apresentasse para o professor e entre si, e terceiro, a partir dessa noção de história de vida, começar a desenvolver algumas noções gerais sobre a ciência da história, daquela disciplina que estávamos começando. Isso eu acabei incorporando na tese, foi aceita pela orientadora, e aí eu procurei fundamentar um pouco mais teoricamente e afinar. Mas basicamente, o instrumento número 1 dessa investigação era o seguinte: chegar no primeiro encontro, o instrumento de investigação, escreva uma narrativa de vida sobre a sua própria história, escreva uma narrativa sobre a sua própria história de vida a partir da seguinte sugestão de roteiro. Eu dei uma sugestão de roteiro. Vamos lá. Título, de preferência original, que fuja um pouco da história e vida. Minha história, minha vida. Mas isso eu fazia em sala de aula, aqui eu não intervi nada. O instrumento está ali, é a mínima intervenção do professor, porque eu quero saber o que eles pensam antes da intervenção do professor. Título, nome completo, data e local de nascimento, nome completo, idade e profissão dos pais e ascendência étnica. Esse tópico último nem sempre bem entendido, e nem sempre revelado. Vida familiar, vida escolar, vida profissional. Fatos marcantes, o que gosta de fazer, projetos futuros. Percebam que tem as origens do aluno na sua condição socioeconômica, da sua família, da ascendência étnica, da vida profissional. Aí começa da esfera da vida familiar, amplia para a vida escolar e possivelmente a vida profissional, ampliando as esferas de atuação que todo sujeito tem. E olha os 3 últimos tópicos. Fatos marcantes remete ao passado, à experiência do passado. O que gosta de fazer, ao presente, a interpretação do presente. E projetos futuros, as orientações de futuro. Isso era uma coisa meio intuitiva que depois eu fui ver, e claro, afinei melhor esse instrumento e fui ver que remetia à reflexão teórica. Feito esse instrumento, fomos para o segundo instrumento, que eu chamei de gostos musicais e aulas de história. E as perguntas revelam quais os objetivos desse instrumento. Qual o significado da música na sua vida prática? Parece uma pergunta simples, mas se você vai ver, o que é significado? O que é música?
que é vida prática? Tem categorias históricas ali, mas ela é perceptível do aluno. Todos os alunos responderam essa canção, a importância da música na vida deles. Segunda pergunta: quais são os seus gostos? Se eu quero partir do gosto musical do aluno, eu tenho que investigar. Quais são os seus gostos musicais? Gêneros, cantores, compositores, grupos e bandas. E a terceira: você acha que a música pode ser usada na aula de história? Se sim, que músicas? Por quê? Para quê? Como? E é lógico que quando eu pergunto que músicas, me remete ao conteúdo. Quando eu pergunto por quê, justificativa. Quando eu pergunto para quê, finalidade. Quando eu pergunto como, método. Feita essa investigação, fomos para o terceiro instrumento que eu chamo de aula-audição. E tinha o seguinte comando: bom, você acha que a música faz parte, pode ser usada na aula de história? Beleza, então faz o seguinte: formem duplas. A princípio era individual, mas eu fiz um piloto, porque ele teve estudo exploratório, piloto principal, todos os alunos trouxeram uma música. E aí eu fiquei 2, 3 aulas com 30 canções para depois fazer a defesa, que vocês já vão entender. Eu pensei, não, vou fazer dupla, porque daí já faz um trabalho de equipe para poder esse instrumento ser mais viável. Senão ia ficar 2, 3 aulas só fazendo aula audição, porque todos trouxeram canções nos estudos exploratórios, no estudo piloto. Forme uma dupla, escolha uma música do seu gosto musical que vocês acham que pode ser usada em uma aula de história. Veja que eu estou usando o termo música. Quero destacar isso porque depois nós vamos fazer uma distinção entre música e canção. Mas eu tenho a hipótese que foi corroborada que quando a gente fala música, traga uma música, predominantemente o jovem traz canção. Nós já vamos conceituar a canção. Porque a canção é letra e música. Mas quando eu falo traga uma música, ele traz uma canção. A forma canção. Predominantemente. Traga uma música do seu gosto musical estético que você acha que pode ser usado na aula didática de história e epistemologia. É uma pergunta direta e simples, mas tem todo categorias que fundamentam teoricamente essa pergunta. Vocês vão trazer uma música, vão reproduzir o áudio em sala de aula, de preferência traga uma letra impressa para os colegas, e no final vocês vão apresentar essa canção para a turma, a gente vai reproduzir o áudio, vai tentar fazer a letra, e no final vocês vão ter que preparar uma defesa da canção de vocês. Porque quando o jovem defende uma canção, ele está defendendo ele mesmo, a sua identidade, o seu gosto musical. E eu já falei, um vai dizer por que usar a música e o outro para quê. E a tendência é confundir o porquê e o para quê. Então eles traziam a sua canção, ouvia, e o professor pesquisador se restringia a fazer nenhum comentário e apenas perguntar: por que usar essa música? Para que usar essa música? Ele defendia a canção. Beleza, todos foram apresentando. No final dessa audição, depois que foram apresentadas lá 10 canções, nesse instrumento já estava previsto e combinado. No final da exposição dessas várias canções, cada aluno teria direito a escolher 3, votar em 3. Naturalmente poderia ser uma música que ele defendeu e mais 2. E aí já entra a influência da defesa das duplas, o fundamento dessas defesas que vão influenciar a votação. Mas eu já deixei claro desde o começo que estava no instrumento de investigação: das 3 mais votadas, o professor pesquisador escolherá uma que ele ache mais adequada à pergunta histórica que ele pretende responder. Ele já está pronto. No meu caso aqui já estava pronto. Não que nem se fosse surgir, eu já tinha a pergunta pronta.
E aí essa pergunta está no último e principal instrumento de investigação desse processo, que eu chamo o instrumento proto-narrativas da canção. Leia a letra, e aí já vem, olha, eu estava falando em música até então, né? Olha como mudou agora. Leia a letra e escute a música da canção de trabalho escolhida e escreva uma narrativa, não estou falando proto-narrativa, escreva uma narrativa histórica procurando responder a seguinte questão, que é a questão central do trabalho. Que ideias de passado, presente e futuro são expressas nesta canção de trabalho? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que está totalmente dentro da teoria da consciência histórica de Ortiz. Consciência histórica é essa capacidade, essa competência de interpretação que constitui um fio condutor que articula a experiência do passado, a interpretação do presente e a orientação do futuro. Muito bem. Esses são os instrumentos de investigação que estavam naquele primeiro tópico que eu chamo de interesses da matriz do Risse, mas que seria na tese a introdução. A introdução está lá os teus interesses, as tuas carências que você quer responder na sua pesquisa. Agora a gente vai... Opa! Eu não sei se é eu que estou vendo aqui, vocês estão vendo tranquilo aí? Ou está ali? Concepção do professor acerca do uso. Não, é que aqui está não, é eu que estou vendo aqui. Está bem na parte ali do acrílico, eu achei que deu aquela fechada. Vamos ver. Gente, aí eu estou aqui na vida prática, nos interesses, carências de orientação, entrei na ciência especializada, estou nas ideias, ou também perspectivas teóricas. O que eu estou chamando aqui agora, na tese, são os capítulos teóricos. E aqui eu estou chamando de ideias. Eu entrei na ciência especializada, eu estou no capítulo teórico, nas ideias, nas perspectivas teóricas. Aqui eu vou falar rapidinho, não vou me aprofundar muito, porque essa é a teoria que emergiu as hipóteses e os instrumentos de investigação, essa é a teoria que justifica e corrobora os instrumentos de investigação, e define todas aquelas categorias que estão presentes nas hipóteses e nos instrumentos de investigação. Então eu fiz um primeiro capítulo teórico que eu chamei, até por sugestão da orientadora, nós chamamos do entranhamento ao estranhamento. Estranhamento versus entranhamento. A princípio eu me propus a fazer uma revisão de literatura nos principais anais e encontros de pesquisa de ensino de história, como o EMPE, Perspectivas e Ampu, para tentar fazer uma revisão de literatura sobre os usos da canção no ensino de história. Mas eu percebi que só essa tarefa é uma dissertação de mestrado. E aí no fim eu não consegui fazer, e para não deixar isso em branco eu fiz uma malandragem. Eu falei, olha, eu vou fazer um recorte bem específico. Eu vou pegar 3 dissertações de mestrado, desenvolvidos no campo da educação histórica, no Brasil e em Portugal, que eu queria fazer, e que trata do uso da canção no ensino de história. Quer dizer, o meu recorte é específico no campo da educação histórica. Aí eu peguei a dissertação de mestrado da Diniz, de 2006, uma portuguesa, orientada pela professora Olga Magalhães, de Portugal, que é parceira da professora Isabel Barca, e o título dessa tese, e já nos dá a ideia do objeto, ela pesquisou a concepção de professores acerca dos usos da música na aula de história. Então ela pegou professores e fez uma investigação. Como é que você trabalharia a história? A música na aula de história. Mas só que ela determinou 2 canções. A canção Grândola Vila Morena, que é o Caminhando e Cantando de Portugal. Vamos dizer assim, é o Chico Buarque de Portugal, o Zeca Afonso. Está no contexto da Revolução dos Cravos. E pegou uma ópera que fazia menção também a essa Revolução dos Cravos. A segunda dissertação é a música caipira em aulas de história, do Edilson Chaves, parceiro nosso lá da Federal do Paraná, orientado pela professora Tânia Braga, onde ele tentou investigar a música caipira nas aulas de história, né? E que ele, na sua dissertação, mostrou que os alunos tiveram uma aversão
mas que ele fez uma estratégia lá de buscar no gostos musicais dos pais dos alunos para fazer a sua pesquisa. Aí é bem o caso aí do fã acadêmico, né? Que a pessoa gosta de uma música e quer, mas nem sempre tem a receptividade do aluno. Não que não possa, mas depende muito do grau de adesão que tu quer do seu aluno. E o Rosário também, o colega nosso lá da Universidade Federal do Paraná, do campo da Educação Histórica, também orientado pela professora Tânia Braga, fez usando o rap. Rap, empatia histórica e sofrimento, numa escola periférica urbana. Ele também, a princípio, tinha a noção da empatia histórica, mas viu que o que emergiu dos dados levou ele mais para a noção de sofrimento. Feita essa trajetória dos colegas, no segundo momento eu fiz entranhamento versus o estranhamento, aonde o que eu tinha sinalizado na introdução eu desenvolvi mais no capítulo teórico, o meu percurso teórico, o percurso teórico de construção do meu objeto. E aí começou lá na experiência da sala de aula de professor de ensino médio, professor de cursinho, usando canções consagradas como Mulheres de Atenas, criando canções didáticas como o Reggae Egito, fazendo paródias de canções como a paródia do Homem Primata, coisas que eu fazia e não abandonei, mesmo depois do doutorado, de usar esses recursos. Depois de uma grande experiência em sala de aula, eu senti a necessidade de voltar a estudar, voltei, aí pensei na especialização, fiz a especialização em leitura de múltiplas linguagens na PUC, com um claro objetivo de voltar à vida acadêmica e me preparar para um mestrado, depois de quase mais de 15 anos de sala de aula. Necessidade de voltar a estudar. Nessa especialização surgiu um novo conceito, o conceito de leitura, que vem da literatura. E me veio também uma teoria da estética da recepção de Gauss, que ele não se preocupa com só o autor, não só com o texto, mas principalmente com o leitor. Literatura é o que o leitor recebe. Então tive um contato, fiz um esboço, aí fiz a ideia de imperialismo na canção do Mundo Universiário. Aí no mestrado em literatura na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu quis dar continuidade a essa especialização. Aí eu fiz a dissertação de mestrado, leitura, canção, história, Mundo Livre S.A. contra o Império do Mal, onde eu peguei como objeto o Mundo Livre S.A., movimento Mangue Beat, peguei uma canção do Mundo Livre, do disco Carnaval na obra Novos Eldorados, que tematiza o massacre do Timor-Leste e o imperialismo, situei dentro do disco, o disco dentro do grupo, o grupo dentro do movimento e o movimento dentro de um contexto histórico. O principal objetivo da dissertação de mestrado foi refletir, propor e aplicar uma proposta de leitura histórica da canção, que levasse em conta a complexidade, a especificidade e a unicidade da canção popular. Então eu fiz essa proposta e fiz um estudo de caso em uma canção. Quando me aproximei do grupo da Educação Histórica da Universidade Federal do Paraná e a perspectiva da educação histórica, a minha ideia de um possível doutorado foi invertida de cabeça para baixo, porque eu achava que eu ia chegar no doutorado e apresentar uma proposta de como levar essa leitura histórica da canção para a sala de aula. Ou seja, os alunos estariam ouvindo e eu faria uma leitura autorizada, oficial do professor, de como se deve ler uma canção na sala de aula. Mas a educação histórica inverteu, botou de ponta cabeça, porque não trata-se de fazer uma transposição didática de uma leitura competente para o aluno, mas sim partir das ideias dos alunos, partir dos significados que os alunos atribuem à canção, como ponto de partida. E se a educação histórica parte da ideia prévia do aluno, caiu a ficha. Eu tenho que partir do gosto musical do aluno. De um gosto musical prévio, que não é um gosto musical prévio, é um gosto musical dado. E aí eu fiz mas veja, aqui no estudo exploratório ainda não tinha caído a ficha, porque eu fiz um estudo exploratório usando a música Fado Tropical do Chico Buarque, cujo refrão é: esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se imenso Portugal.
E eu, como eu estava já de olho em fazer um doutorado sanduíche Portugal, Brasil, eu peguei essa canção para justamente estabelecer essa ponte. Mas veja, eu estava impondo uma canção que para o aluno brasileiro não tinha muito significado, porque não faz parte do seu repertório, e lá em Portugal mais ainda. Mas era interessante porque é um fado. Por exemplo, nenhum aluno identificou na sua narrativa o gênero fado, que estava no título da canção. Mas os jovens portugueses, já que o fado é o samba do português, ele é o fado. Mas enfim, veja que aqui ainda não tinha caído a minha ficha. Não que tenha que ser assim. Quando eu estava no doutorado e a professora propôs fazer aquele estágio, né, no doutorado, que quem é bolsista tem que fazer, o estágio de proficiência. Estágio de docência. Eu ia fazer, ajudar, ela é a professora, né, do estágio supervisionado, metodologia de ensino e história. Ela me colocou esse desafio: vamos fazer um estágio calcado nos usos da música. Me deu uma oportunidade para a gente fazer um estágio com turmas que quisessem participar usando a música. E aí foi aí que caiu a minha ficha do meu processo. Vamos partir do gosto musical dos alunos. E ali então eu fiz o estudo piloto, que eu intitulei, que é uma frase de um aluno, quando eu perguntei no final desse processo: o que você aprendeu? Ele: aprendi a pensar que música também é história. Tanto o fado tropical quanto o aprendi a pensar que música, aprendi a pensar que música também é história, foram publicados artigos, né, alguns capítulos de livro, que são uma dessas referências que já estão circulando aí, desse processo. Então eu mostrei a trajetória de como os colegas trabalharam a canção e eu mostrei a minha trajetória, né, uma revisão de literatura do meu percurso teórico-metodológico de constituição do meu objeto. Muito bem. Aí, esse é o primeiro capítulo teórico. Aí tiveram mais 2 capítulos teóricos. E aí tem esse, como fala o professor Estevão Rezende de Martins, essa tarrafa categorial conceitual. O conjunto de conceitos e categorias que você articula, costura, para criar uma tarrafa teórica e metodológica para jogar no campo empírico, né, no mar do campo empírico da tua investigação. Porque se a gente for ver todas essas categorias que aparecerem aqui, elas estão de alguma forma ou outra nas hipóteses, nos instrumentos. Então imagine isso aqui como uma rede, uma tarrafa categorial conceitual. Eu até pensei em fazer algum conceito aqui, rápido de cada um, mas vai ficar um pouco pesado, né? Mas vou destacar alguns aqui. Eu conceituei o que é história. E aí eu conceituei como ciência narrativa de interpretação e orientação da experiência humana no tempo. Veja que tem experiência, interpretação e orientação. Ciência narrativa. A matriz disciplinar da história que eu já desenvolvi com vocês. Consciência histórica. No final eu vou dar um conceito final, mas agora eu digo assim: é a capacidade, é a competência de interpretação e orientação da experiência humana no tempo. Veja que é quase igual ao da ciência da história. Resumindo, o que é consciência histórica? É uma competência cognitiva, estética e política, é uma capacidade racional de interpretar as experiências humanas do passado e ao longo do tempo, de atribuir significado a essas experiências. E só tem significado aquilo que tem a ver comigo, que tem a ver com o meu presente e que é capaz de orientar o futuro. Identidade e alteridade, que eu falo em consciência e identidade. Na minha visão, na nossa visão qual é a finalidade da consciência histórica? A constituição da identidade. Mas o que é identidade? E como é bom a gente ter um conceito teórico. Hissing fala: identidade é a interpretação recíproca entre sujeitos em interação social. Eu te interpreto, tu me interpreta. E aí ele fala, uma outra frase que eu pego, internalizo e estou sempre tentando usar em sala de aula. Hissing fala assim: ser, pensar e comunicar por si mesmo. Vamos resumir: ser por si mesmo
depende do que os outros deixam você ser e do que você quer ser em relação aos outros. E é bem interessante isso para os mestrandos e doutorandos, esta frase, para aplicar na tua vida prática. Pensar e escrever por si mesmo também depende do que o teu orientador deixa e do que você quer continuar sendo em relação ao seu orientador. Ou seja, ele fala também numa chance de consenso. A chance de consenso é uma convivência entre identidade e alteridade. É o reconhecimento mútuo e recíproco entre o eu, o nós e o eles e os outros. É reconhecer a singularidade de si mesmo na alteridade do outro. Resumindo, não há identidade sem alteridade. E não há alteridade sem identidade. Não há o eu e o nós sem os eles e os outros. E não há os eles e outros sem os eu e nós. Identidade é um processo relacional, é uma interpretação recíproca entre os sujeitos. E a consciência histórica ajuda nessa chance de consenso. Que para que eu possa ser eu mesmo, o outro tem que ter direito de ser o que ele é. Bom, cultura histórica, objetivamente, é a consciência histórica na vida prática. É a objetivação da consciência histórica na vida prática. Se um historiador com uma consciência histórica científica escreve um livro de historiografia, aquilo é cultura histórica, é a materialidade da cultura histórica, que pode estar num livro, num museu, numa exposição ou numa canção. Daí trabalhei, como a gente trabalhou no passado, presente e futuro, trabalhei o Kozelek, né, que ele trabalha a noção de tempo histórico. Para ele, tempo histórico é a tensão, distinção e síntese entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Tempo histórico é a tensão e a síntese entre o passado e o futuro. E assim por diante. Vida prática, que é um conceito que o Hissing usa muito, que remeteu a Marx, que para Marx é o trabalho. Nós fomos a Marx indicado pelo Hissing. Ele indicou a Dorinha perguntou, afinal, Hissing, quando ele esteve no Brasil, em Curitiba, o que é vida prática? E ele sinalizou o texto do Marx, Ideologia Alemã, e até citou um fragmento: o homem, para fazer história, tem que comer, beber, vestir e outras necessidades. Aí eu fui nesse texto, não para me aprofundar no marxismo, mas só para aprofundar esse conceito, e aí vi que para Marx a vida prática é o trabalho. Mas daí a orientadora também trouxe o conceito de Agnes Heller, que é o vida cotidiana, que para ela o trabalho é uma das esferas da vida cotidiana, que é a vida de todo homem. E ela faz, é o trabalho, o lazer, o ócio, a vida privada, a purificação, e o trabalho era uma dessas instâncias. E aí eu fiz essa distinção e procurei sintetizar no conceito, na categoria de vida prática cotidiana. Aí, para fechando ali, cultura escolar do Foucault, que ele faz uma distinção entre cultura escolar e cultura da escola, e a gente ampliou um terceiro elemento, que é a cultura escolar, cultura da escola e a cultura na escola, que aí é a questão da canção. Cultura juvenis de Snyders, Pais Margulhos do B, que diz o seguinte: juventude não é uma fase da vida, juventude é uma condição. E que hoje na sociedade contemporânea, diante da falta de emprego, principalmente há uma distinção entre as classes médias e altas e as classes populares, há um estendimento da vida escolar. A pessoa faz graduação, faz mestrado, faz doutorado, vai fazendo, e vida escolar não deixa de ser uma continuidade da juventude. Então ela faz essa noção de que juventude não é uma fase da vida, é uma condição, e aí dialoga com a perspectiva geracional, a perspectiva classista e outras perspectivas como étnica, de gênero e outras. Um outro capítulo teórico ainda, o primeiro, segundo, terceiro capítulo teórico, e daí onde eu conceituo narrativa histórica e proto-narrativa, que eu já falei, narrativa de vida, canção popular, que grosso modo é letra e música mediatizada, fonte histórica, documento e monumento, evidência histórica, a partir desses autores, né, Legoff, Topolsky, Simão,
Mas para Hyssen, a fonte histórica, o vestígio é transmutado em fonte histórica pelo método da pesquisa histórica. É o método da pesquisa histórica que transmuta o vestígio em fonte histórica, para extrair informações para que o historiador possa elaborar uma resposta a uma pergunta feita. E a noção do último livro, ainda também no ano que eu estava escrevendo, sai o livro do Hyssen, do Aprendizagem Histórica. Ainda tive que ali correr atrás e incorporar essas atualizações do Hyssen com a aprendizagem histórica. Muito bem. Capítulo teórico, ideias. Vamos para o terceiro elemento da matriz, métodos. Qual é o método da minha pesquisa? Eu caracterizei ela como uma pesquisa histórica qualitativa em ensino e aprendizagem histórica. É uma pesquisa qualitativa em aprendizagem histórica. Mas ela é uma pesquisa histórica também. Porque eu tentei definir, articular e sintetizar o método da pesquisa histórica do Hyssen, com as operações processuais e substanciais. Por exemplo, a processual é heurística, crítica e interpretação. Mas o que é isso? Heurística, a pergunta histórica. O que é crítica? Pega essa pergunta histórica, formula a fonte, extrai a informação. O que é interpretação? A formatação de uma resposta histórica. Mas ele também trabalha com as operações substanciais, que é a hermenêutica, analítica e dialética. A hermenêutica leva em conta a intencionalidade subjetiva do sujeito. A analítica se preocupa mais com as condições objetivas da estrutura onde esse sujeito se insere. E a dialética tenta estabelecer essa síntese entre intencionalidade do sujeito e objetividade da estrutura da qual esse sujeito se insere. Os métodos da didática da história de Hyssen, que é a ciência da aprendizagem histórica, e ainda métodos da pesquisa qualitativa, da ground theory, que é a teoria fundamentada no caso. Então eu tentei articular o método da pesquisa histórica, o método da didática da história e ainda métodos de uma pesquisa qualitativa para formatar a minha metodologia da pesquisa empírica. Muito bem. Esse capítulo ficou gigante, porque eu fui extrair informações de 4 instrumentos, subdividido numa infinidade de categorias, com mais ou menos 25 alunos portugueses e 25 alunos brasileiros. A banca queria me matar. Mas eu justifiquei. É um capítulo metodológico, é a crítica do método. É quando eu fiz a pergunta às fontes e extraí as informações e fui categorizando e tabulando. E tem muito dado. E eu botei todas as respostas dos alunos. Daí na revisão eu enxuguei. Mas agora na tese eu fiz uma seguinte artimanha. Eu botei na nota de rodapé o seguinte: isso aqui é a crítica, isso aqui é a tabulação dos dados. No próximo capítulo, que é o capítulo das formas, que é a minha interpretação dos resultados, eu vou sintetizar o caso português e o caso brasileiro. Se você tiver com disposição para ver como é que foi o método de extração das informações, boa sorte. Se você não está com disposição, pula esse capítulo e vai para o próximo capítulo, que é o capítulo filé mignon da tese, que é o capítulo 5. Bom, no caso de português, então, instrumento, narrativa de vida, gosto musical, audição, protonarrativa, canção, no caso português e o caso brasileiro. No caso português, emergiu uma canção chamada Fora da Lei, de um rapper português, não da grande indústria, meio alternativo, chamado Bezegol, que se chama Fora da Lei, que era uma canção relativamente recente e cuja temática era a crise atual portuguesa, mas que em alguns momentos da letra fazia referências à época dos grandes descobrimentos e à Revolução dos Cravos, e de um futuro sem muita perspectiva. Essa é a canção Fora da Lei de Bezegol. Isso emergiu lá. No Brasil, naquele processo de aula, audição, votação das 3 mais escolhidas, emergiu, aí já mais familiar para a gente, Geração Coca-Cola,
do Legião Urbana, que é uma banda que sempre apareceu no Gostos Musicais Alunos em todos os estudos que eu fiz. Jovem de 16 anos está curtindo Legião Urbana. E ainda mais quando ele é reatualizado por filmes, homenagens, ele, né? Ou seja, deve me perguntar, por que surgiu Legião Urbana? Só fica o que significa. Só significa o que fica. Só permanece aquilo que continua a ter significado para as novas gerações. E tem, claro, o papel da indústria fonográfica que vai reatualizando esses ícones pop da indústria fonográfica. Bom, Geração Coca-Cola, mais próxima da gente, é uma música que tematiza, né? Remete à ditadura militar, mas até pelo próprio... É interessante que ela é criada em 78, no auge lá da ditadura, mas ela é lançada em 85, bem no contexto das diretas já. Então os alunos remeteram muito à ditadura militar e à redemocratização. Foram essas duas canções que emergiram. Naquela pergunta, né, ideias de passado, presente e futuro, eu só destaquei aqui 2 fragmentos de frases dos jovens acerca das proto-narrativas. Uma aluna, Isabel, nome fictício, aluna portuguesa de 16 anos, disse isso em relação a Fora da Lei de Bezerra. Quanto ao futuro, a música diz-nos que, além das dificuldades atuais, temos que seguir em frente e acreditar que o futuro ainda pode ser melhor que o nosso passado e presente. Veja como tá as 3 dimensões. Claro que a gente sempre seleciona os melhores momentos, né? Mas tem coisas interessantes e tem também vamos dizer assim, as incongruências e as limitações, porque veja, é uma proto-narrativa, não teve ainda a aula de história específica. E no caso da Geração Coca-Cola, me chamou a atenção da Ana, aluna brasileira de 16 anos, que em relação às ideias de passado, presente e futuro de Geração Coca-Cola, disse o seguinte: como a própria música já diz, não seremos controlados como éramos anos atrás. Não seremos lembranças esquecidas, conscientizaremos o presente e mudaremos o futuro. Então, esse capítulo 5, que eu chamei aí o filé mignon, eu estou chamando de perspectivas metodológicas de ensino e princípios epistemológicos de aprendizagem, eu tentei daí ainda, eu fiz o caso português e o caso brasileiro, levando em conta uma premissa de que cada caso é uma situação e cada situação é um caso. Veja, lá surgiu Fora da Lei, aqui surgiu Geração Coca-Cola. Mas às vezes o caso de um é muito semelhante à situação do outro. E a situação do outro e o caso do outro é semelhante à situação do um. Então, eu tentei sintetizar, cotejar as duas experiências e vislumbrei que narrativa de vida, gosto musical e audição remete mais à perspectiva metodológica de ensino da história. E quando o aluno escreve a proto-narrativa final lá, ali aparecem apontados alguns princípios epistemológicos da consciência histórica. Por que essa distinção? Porque a metodologia pode variar de caso para situação. Mas o princípio epistemológico da consciência histórica, ela tem uma ambição universal, ou universalista. Todos têm consciência histórica, seja o brasileiro ou o chinês. A metodologia é específica, mas a epistemologia tem uma pretensão de universalidade. Gente, fechando, indo para a parte final para a gente partir para o debate. Feita essa análise, eu tentei no final da tese elencar 6 perspectivas, princípios, 6 teses, vamos dizer assim, 6 perspectivas e princípios para o ensino e aprendizagem histórica a partir do trabalho com canção popular. Essa exposição, que é parte da tese, que hoje eu estou tendo a oportunidade de me aprofundar um pouquinho mais, eu enviei para o Rainer também um texto, que é um texto que eu publiquei no Angu e vou publicar no Impé, e disponibilizei para o Rainer poder socializar aí para vocês, que vai tentar dar uma síntese desse trabalho. Mas a ideia é a seguinte: legal, ouçam a exposição, leiam o artigo, e se tiver perspectivas, que vocês vão ver que vai voltar lá de uma certa forma as minhas hipóteses.
A escritura de narrativas de vida pode mobilizar a consciência histórica e a identidade histórica primeira de jovens alunos, enraizadas na vida prática cotidiana. E olha lá, desmembrado. O que é vida prática cotidiana? Olha as esferas: familiar, escolar, juvenil e produtivo. O cara começa na família, vai para a escola, aí quando ele não tem se formado, ele tem aquela vida prática juvenil que fica na interseção entre a família e a escola. Ele cria espaços de convivência juvenil até quando ele não trabalha. Depois ele cai, quando ele consegue se formar e trabalhar, ele vai para a vida prática produtiva. E ela pode constituir um ponto de partida interessante para o trabalho de educação popular. Quer dizer, a princípio, a narrativa de vida ela serve para traçar o perfil identitário da tua amostra. Mas eu percebi que a narrativa de vida pode dar muito mais. Eu estou fazendo uma pesquisa interna agora lá no IFSC Campus Continente, que é narrativas de vida. Eu estou tentando traçar o perfil identitário das turmas, dos cursos técnicos, de planificação, gastronomia e guia de turismo, usando essa estratégia. Gente, escrever a narrativa de vida mobiliza a consciência histórica, porque o cara vai ter que fazer uma interpretação aqui no presente e orientar o futuro. Porque não há... O Kozelek fala, não há espaço de experiência sem horizonte de expectativa. E não há horizonte de expectativa sem experiência. E aí eu dialogando com isso, eu digo o seguinte: não há interpretação se não houver experiência. E não há experiência se eu não interpretar. E do presente e futuro, não há futuro se não tiver presente. Não há horizonte de expectativa se eu não tiver uma interpretação do presente. Ou seja, não há orientação sem interpretação. E também não há interpretação sem orientação. Nós estamos aqui numa situação cotidiana onde o passado, o presente e o futuro estão presentes. O passado da experiência, do comunicado, esse presente. E você veio aqui também participar desse encontro pragmaticamente para conseguir a terceira participação e conseguir seu certificado, porque esse certificado vai entrar no teu currículo lá e você tem uma perspectiva de futuro. Então legal, passado, presente e futuro, consciência histórica, narrativa histórica é o que articula essas três dimensões. 2. Eu tinha uma hipótese e a minha pesquisa corroborou, minha pesquisa qualitativa corroborou. A música é muito importante, não é importante, é muito importante, é parte fundamental da vida prática cotidiana de jovens alunos. A música pode mobilizar a consciência histórica originária e é um dos elementos mais importantes na constituição dessas múltiplas culturas juvenis e das identidades juvenis individuais. Olha o que apareceu na pesquisa dos gostos musicais. Os gêneros, cantores e grupos musicais de preferência dos jovens alunos é o rock, pop, rap e reggae. Portanto, são produtos típicos da canção pop anglo-americana veiculada pela indústria fonográfica cultural anglo-americana. Mas também seguidos pela música nacional. Uma música nacional que faz uma leitura, uma apropriação desses gêneros numa versão brasileira. E também gêneros que eu chamo mais da cultura, não original, mas originária, das raízes culturais do povo. Como, por exemplo, no caso do Brasil, o samba, a MPB, a bossa nova, e lá no caso em Portugal, o fado. Apareceu isso. O Bezegol é um rapper português. É como é que é? O Gabriel o Pensador, que tem uma inserção grande em Portugal, talvez até tenha influenciado o Bezegol. É o rapper abrasileirado. Mas tem um cara que curte o samba de Noel, a bossa nova de Jobim, a MPB de Caetano e Gil, que é uma cultura, não digo original, porque não existe cultura original, originária, das raízes culturais originárias. Gente, as pesquisas, tem um livro esqueci o nome do autor, Cultura Comum, lá dos estudos ingleses, falou assim: as pesquisas dos últimos 30 anos estão dizendo o seguinte: o rock é o gênero em que os jovens mais se identificam. E a pesquisa corroborou isso. Mas eu vi que eu usei fado tropical, usou Grândola Vila Morena, usou uma ópera, usaram música caipira, usaram rap, apareceu nos gostos musicais música instrumental,
música erudita, música eletrônica, e eu afirmo, toda e qualquer música pode ser apropriada como fonte histórica para a aprendizagem histórica. Todos esses gêneros que eu falei podem. Entretanto, sugere-se como um ponto de partida para o trabalho com a música, com a canção, na aula de história, começar com aquilo que eu chamo de fonte canção. O que é a fonte canção? É letra e música mediatizada pela indústria fonográfica que tematiza história nos seus múltiplos significados. História-vida, história-teoria, história-método, história-historiografia, história-aula de história. Então, começa usando uma música que remeta a um conteúdo tradicionalmente, escolarmente, historiograficamente reconhecido como um conteúdo que já foi trabalhado pela história ou que pode ser trabalhado pela história, como ponto de partida. Os jovens alunos tendem a conceber progressivamente a canção popular como um artefato estético, recurso didático e fonte histórica. O que quer dizer isso? Quando pergunta, você acha que a música pode ser usada na aula de história, de uma forma geral, naquele instrumento? Ele diz, eu acho, porque torna a aula mais divertida, mais interessante, mais participativa. Ele está vendo a função de entretenimento da canção. A música é para alegrar, a música é para dar prazer estético. Quando você pergunta genericamente, ele vai nessa visão geral, que é a função originária da música. A música é para dar prazer estético. E ele fala, a música é para transformá-la menos chata e mais atrativa, porque o jovem gosta de música, mas depende da música. Quando você coloca, então faz o seguinte, traz uma música do teu gosto musical e vem defender aqui por quê e para quê. Esse contato direto com a fonte canção e esses problemas, música, do teu gosto estético, que pode ser usado didático na aula, didático da história, epistemologia, esse contato direto com a fonte de canção faz ele fazer uma progressão. E alguns vão dizer, não, a canção não é só para alegar, a canção é para servir para a introdução de um conteúdo. Mas daí aquele conteúdo remete à ditadura militar, e aí eu esqueço a canção e vou dar uma aula tradicional de ditadura militar. É a música como recurso didático. Mas alguns alunos já conseguem discernir se porquê e para que essa justificativa da finalidade. Dizer, não, a música pode ser apropriada como fonte histórica. E aí a canção não é apenas um recurso para te remeter ao conteúdo tradicional, para você buscar o interesse do aluno, remeter ao conteúdo, agora esqueço a música, vou dar aula. Não, nessa perspectiva de fonte, a música é ponto de partida e ponto de chegada do processo de aprendizagem histórica. E mais, nessa perspectiva, não é o conteúdo do currículo que remete à canção. É a canção que remete ao conteúdo. Não é um trabalho de conteúdo, de conceito histórico, substantivo ou conteúdo histórico. É um trabalho de fonte histórica. É uma categoria histórica da epistemologia da história. Eu vou fazer um trabalho com fontes. E aí implode também aquele currículo tradicional que até concorda, a gente também não consegue fugir um pouco dessa periodização quadripartite. E eu acho o seguinte também, que o aluno tem que ter um esquema geral na sua cabeça da evolução da humanidade. Não quer dizer que é aquela história tradicional, mas ele tem que ter uma narrativa esquema desses períodos. Mas aqui nesse caso, inverte. A canção leva ao conteúdo. O que eu trabalharia lá com a canção fora da lei de Bezegol? O tema é complicado, é a crise atual portuguesa e as relações com a Revolução dos Cravos. Aqui já seria ditadura militar, redemocratização, mas no fundo tem o conteúdo do conteúdo. No fundo essa música do Legião está falando do processo de norte-americanização do Brasil, enconchava com a ditadura militar brasileira, e que na época no final da ditadura está vindo as diretas já, e agora chegou a nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Mas eu tenho que ver também o que apareceu de incongruência ali.
Porque, por exemplo, pegando o caso do Geração Coca-Cola, que ideias de passado, presente e futuro surgiram? Por exemplo, apareceu um conceito histórico substantivo, ditadura militar. Ó, conceito histórico substantivo é o conteúdo histórico. Apareceu lá, ditadura militar, direta já. Bem genérico. Apareceu americanização, mas apareceu também um passado indeterminado, onde as pessoas do passado, os pobres eram explorados pelos ricos, e eles se revoltaram. É um passado indeterminado, onde não se sabe quem fez o quê, por quê, quando e onde. E que aí, no caso, é preciso historicizar esse passado com uma hipotética aula de história. Bom, aí eu vou responder aquelas perguntas que eu fiz para os alunos e que eu já tinha uma resposta teórica antes da pesquisa. Que músicas? Conteúdo. Por quê? Justificativa. Para quê? Finalidade. Como? Metodologia. Para que consciência histórica? Valor. Bom, as respostas teóricas prévias que o professor tem que ter, porque eu tenho que ver a resposta dos alunos a partir de uma resposta teórica prévia. Porque senão você vai dizer, o aluno falou isso, aí você apresenta isso e não interpreta. Isso estava no começo e corroborou no final. Que músicas? Toda e qualquer música pode, mas sugere-se que sejam músicas que abordem conceitos históricos substantivos ou conteúdos históricos, categorias históricas e epistemológicas, como o que é categoria histórica e epistemológica? É a categoria da ciência da história: fonte, narrativa, consciência, explicação, evidência, tempo, mudança, permanência. Eu posso, por exemplo, trabalhar a música Tempo Perdido, do Legião, que não tem matemática histórica tradicional. Todos os dias, quando acordo, não lembro mais o tempo que passou, mas lembro, né, temos todo o tempo do mundo. Eu não vou trabalhar um conteúdo histórico, eu vou trabalhar uma categoria, tempo. Ou também trabalhar uma categoria histórica geral, como, por exemplo, apareceu Revolução, Guerra Civil, é uma categoria histórica geral. Quando eu falo Revolução, é uma categoria histórica geral. Agora, quando eu falo Revolução Francesa, é um conceito histórico substantivo. Que música? Música que tematiza a história em seus múltiplos significados. Por quê? Porque a canção pode ser apropriada como fonte histórica. Porque tudo que traz a marca e a face humana é evidência potencial, como já falamos em inglês. Porque a canção é uma fonte, mas ela não é feita para ser uma fonte. Ela é apropriada pelo método e pelo professor que transmute ela em fonte. Para quê? Para que usar a música? Aqui é a finalidade da teoria da consciência histórica, para a formação da consciência histórica, para a constituição, formação e progressão da consciência histórica. Como? Como trabalhar? Eu estou propondo isso, é metodologia. Começa com as próprias narrativas, ou seja, fazendo leituras, escutas, falas e escrituras de narrativas da canção, sobre a canção, a partir da canção. A metodologia é essa. Porque eu parei aqui nas ideias prévias. Isso aqui é uma metodologia. Esses instrumentos, um professor pode fazer essa experiência, se sentir interessado. Qual o valor de tudo isso? A consciência histórica serve para a constituição da identidade histórica, a autointerpretação do sujeito e a interpretação recíproca dos sujeitos em interação social. Essas são as respostas teóricas que eu tinha desde o começo. Foi sob a luz dessas respostas teóricas que eu analisei as respostas dos alunos. A aula-audição, o que é a aula-audição afinal? É uma tarefa que consiste na escolha por parte dos alunos de uma música dos seus gostos musicais que pode ser usada em aulas de história. Tendencialmente, música significa para os jovens canção popular. Ninguém trouxe uma ópera, ninguém trouxe um jazz, um chorinho, uma música instrumental. Eles trouxeram forma a canção. Para eles, quando a gente fala música, é canção. E isso no Brasil e em Portugal.
As músicas escolhidas podem ser recepcionadas e defendidas as suas justificativas e finalidades. Qual é a intenção da aula audição? É esse contato direto do aluno com a canção popular e a possibilidade dessa interpretação, dessa inferência histórica que transmuta progressivamente a canção em artefato estético, recurso didático, para se chegar na fonte histórica. O que é a canção popular, afinal? Ela é uma totalidade, um complexo de complexos, constituído de letra, na sua forma e conteúdo. Letra de música não é poesia, apesar que tem poesias que são musicadas. É um outro gênero. Letra de música é letra de música. Apesar que nos encartes, quando tinham lá os CDs materiais, ela vem se apresentada na forma de poesia. Porque poesia, segundo um cara que tentou definir, é aquilo que muda de linha antes de acabar o espaço branco da página. E aí vem a música, mas música, para quem tem um pouquinho de conhecimento musical, e o professor não precisa ser um musicólogo para fazer esse tipo de trabalho, música é harmonia, melodia, ritmo e timbre. Eu não vou adentrar aqui, mas harmonia são os acordes, melodia o cara está cantando, tem um ritmo e tem um timbre, a cor do som. A guitarra tem um timbre, o baixo tem um timbre. Mas o professor pode fazer também um momento da recepção da canção, uma percepção musical. Que instrumentos vocês estão percebendo aí? Percepção musical. Mas ela também não é só letra e música, ela é mediatizada pela indústria fonográfica, é uma canção mecanizada. Portanto, ela é técnica, ela é um suporte técnico, envolve uma tecnologia. Imagine a gravação analógica, a gravação digital, você fazer um solo, cortar e editar. O cara desafinou, você vai lá, faz uma afinada na voz. Olha a tecnologia, olha o produtor musical interferindo chama lá o produtor musical que vai dar aquele timbre sujo na música. E a gente não pode esquecer que a canção é feita para vender. Ela é uma manifestação humana, mas o capitalismo vai lá, se apropria e reduz tudo à condição de mercadoria. O CD é uma mercadoria. Ele é feito para ser vendido, de preferência bastante vendido. Portanto, a canção extrapola o campo só da análise literária, como as primeiras análises do campo da literatura tentaram fazer a canção, se detendo apenas na letra da música e negando toda a outra complexidade dela. Então, precisa uma análise literária, precisa uma análise musicológica, se o professor se propõe a isso, histórica, estética, tecnológica, mercadológica. Ou seja, demanda uma abordagem transdisciplinar, uma abordagem multiperspectivada que leve em conta essa complexidade do objeto. O que não quer dizer que o professor tem que ser um musicólogo, mas a gente defende com esses trabalhos que haja uma literacia histórica, como a professora Márcia Teté falou, que eu entendo como uma alfabetização do professor e dos alunos para o trato com esse objeto, levando em conta essa sua especificidade. E não fazer esses erros recorrentes de pegar só a letra da música e aí remeter ao conteúdo. Se você vai trabalhar com objetos, você tem que levar em conta essa complexidade desse objeto. Fechando, proto-narrativas da canção. O que são essas proto-narrativas? São manifestações empíricas dos enunciados linguísticos da consciência histórica, originária de jovens alunos. É a manifestação empírica escrita da consciência histórica do jovem. Que o Rissing fala, a consciência histórica se constitui mediante a narrativa, e a consciência histórica se expressa mediante a narrativa. Consciência e narrativa são duas faces de uma mesma moeda. A escritura de proto-narrativas da canção pode dinamizar as temporalidades da consciência histórica. Quais são as temporalidades? Passado, presente e futuro. Pode dinamizar as competências da consciência histórica. Experiência, interpretação e orientação. Competência experiencial, de se apropriar da experiência do passado. Competência interpretativa, de atribuir significado à experiência do passado. Competência de orientação, de a partir dessa interpretação da experiência eu me orientar no meu futuro. Fundamentado na inter-relação das dimensões. E também das dimensões cognitiva, racional, política. Dimensão cognitiva racional, dimensão estética, narrativa, emocional.
Competência política identitária corporal. Veja, nesse momento está aqui presente essas 3 dimensões. Eu estou passando um conteúdo cognitivo para vocês. Eu tenho uma forma de falar estética, boa ou ruim, que mantém ou não mantém a atenção de vocês. E tem aqui um corpo falando, porque não tem pensamento e sentimento fora do corpo, para outros corpos, que é uma presença política no mundo. Aqui tem uma vontade de verdade, que eu convença vocês a partilhar da minha verdade. Tem uma vontade de beleza, de tentar falar bem, interessante, botar um PowerPoint que chame a atenção. E tem uma vontade de poder. Mas não é a vontade do poder econômico, é a vontade do poder vir uma outra vez aqui, convidado pelo professor Heiner. Uma vontade de poder ser reconhecido por vocês, uma vontade de poder publicar e participar, porque todo ser humano tem um interesse, tem uma vontade de poder. E tem outras dimensões que nós conversamos ontem, mas ainda precisam ser desenvolvidos, como a dimensão ética, a dimensão moral e até a dimensão religiosa, que o Riesling fala da consciência histórica. E por fim, essa consciência histórica é para formar uma identidade histórica, reforçar a identidade histórica juvenil do jovem. E tudo isso, gente, pode ser um ponto de partida interessante e relevante para processos, para subsequentes processos de ensino e aprendizagem histórica. Aí você vai me perguntar, tudo bem, você fez a análise das protonarrativas, agora me dá a receita. Como é que eu vou planejar a aula de história a partir dessas protonarrativas, da interpretação dessas protonarrativas? Gente, infelizmente a minha tese parou aqui. Isso são as perspectivas futuras de investigação. Porque eu posso dizer que cada caso é uma situação, cada situação é um caso. Depende do que o professor deseja. Depende do conteúdo histórico que ele queira desenvolver. Depende da pergunta histórica que ele formulou e deseja responder para os seus alunos. Depende das competências da consciência histórica que ele deseja mobilizar. Mas a partir dessa protonarrativa eu vou dizer, eu tenho que atacar aqui. Eu tenho que preencher aquela lacuna, eu tenho que historicizar aquele passado indeterminado. Eu tenho que mostrar que há uma diferença entre o cantor-compositor, o intérprete e o personagem da canção. Mas cada caso é uma situação. A aula de Portugal seria uma, a aula de Florianópolis seria outra. Mas isso aqui é um ponto de partida significativo para mobilizar, despertar o interesse do aluno. E as perspectivas futuras são essas. Eu fiz uma experiência também lá no TFPR, naquele calor da hora, conteúdo, greve, tudo. Fiz uma experiência de uma intervenção. Porque agora, depois da protonarrativa, vem a intervenção pedagógica, vem a aula de história planejada a partir das ideias prévias. E depois vai vir a avaliação. E depois vem a metacognição. Ou seja, o que aprendi? O que aprendi com o trabalho com canção? Eu uso, para finalizar, a resposta do aluno que foi dito no meu artigo. Aprendi a pensar que música também é história. Muito obrigado.